turma? Hoje nós vamos ensinar a vocês estarem fazendo a esfirra síria. Isso é uma delícia. Só para vocês terem ideia a maciez que é essa esfirra. Olha o quanto que ela fica molhadinha. Então, fique conosco que você vai aprender a fazer a nossa esfirra, tá bom? Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma esfirra síria. Essa esfirra, ela é muito famosa aqui na minha casa. Todo mundo que experimenta gosta demais. Ela é conhecida como a esfirra da Regina. Então, ela vai, olha os ingredientes. Ela vai meio quilo de carne moída, patinho, moída 2 vezes. 2 tomates, tá? Bem picadinhos, sem a semente, com a pele. Aí, você vai colocar 2 tomates. Você vai colocar uma cebola picadinha, média, tamanho que vocês quiserem. Se não gostar, também não tem problema, tá? Uma cebola picadinha. Cebolinha picadinha, salsinha, e como é uma esfirra síria, você vai colocar o tempero sírio, que é nada mais que canela, cravo moído e pimenta do reino. Aí, isso é a gosto. Se você não gostar, você não coloca, tá? Eu coloco um pouquinho e dá um tchan no sabor. O sal é para temperar, tá bom? Depois que você misturar tudo, aí você, então, prova o sal. E aqui é o suco de um limão grande. O segredo dessa esfirra é o tempero, tá bom? Esse tempero, ele vai desidratar. E é por isso que fica uma esfirra especial, tá bom? Vocês vão amar. Se vocês fizerem essa esfirra, vocês não vão deixar de fazer mais, tá bom? Nós já misturamos bastante, ficou bem misturadinho. Você vai colocar uma vasilha embaixo e uma vasilha, aquela de arroz que você tem, e vai colocar essa carne nessa vasilha para ela desidratar, tá? E você vai deixar nessa vasilha desidratando por umas 2 horas. Esse caldo do limão, ele vai desidratar a carne, né, o limão, e o tempero, ele concentra. Então, é aonde que fica uma esfirra diferenciada. Esse é o primeiro segredo, tá? O segundo segredo é a massa, que depois nós vamos ensinar. Então, ó, a carne vai ficar aqui, tá bom? E você vai cobrir com papel insufilme e colocar na geladeira por 2 horas, tá bom? Aí, depois que a carne desidratar, nós já vamos começar a nossa receita. Daqui a pouco a gente... Vocês vão usar, pega uma bacia que vocês tiverem, vão colocar 30 gramas de fermento fresco, tá? Que você compra lá na padaria. Fermento fresco. E você vai fazer um processo químico. O açúcar refinado e é 1 colher só de açúcar, tá? Mais cheinha. E vai colocar aqui, ó, tá vendo? Vai misturar o açúcar com o fermento. Isso aqui, ele vai desmanchar, o açúcar vai misturar com o fermento e vai virar uma aguinha. Isso demora um tempinho, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como é que ficou, pra gente prosseguir a receita, tá bom? Olha aqui como é que ficou, ó, você vê que engraçado? Quando eu vi isso aqui, quando eu aprendi a fazer essa receita, não são todas as receitas que a gente faz de pão assim, né? Tem receita que a gente já põe direto, e essa forma ela liquidifica o fermento
junto com o açúcar. Feito isso, aqui tem as 30 gramas de fermento, para você não esquecer, e 1 colher de açúcar refinado. Agora, você vai colocar 1,5 copo de água morna, tá? Aguinha morna. E 1 copo, a medida minha é o copo americano, tá? 1 medida de óleo de milho. Então, é 1 copo americano e meio de água morna e 1 copo de óleo. E aqui é o sal, 1 colher rasa de sal, tá bom? Você vai misturar e já vai começar a colocar a farinha. O processo é esse. Essa receita, só para vocês terem uma ideia, o ovo vai para pincelar, ele não vai leite. Então, é uma receita super econômica, muito econômica, e que fica uma delícia, tá? Agora, nós vamos misturar aqui. Na hora que der o ponto da sova, a gente tá voltando, para vocês verem como é que fica a massa. Ó, agora, depois que a gente já juntou a farinha com o líquido, né? Vamos dizer assim, a gente vai solvar, tá? O processo de pão é o seguinte: o segredo é solvar. Quanto mais você solva o pão, mais leve a massa fica, tá bom? Então, você não precisa pôr muita farinha, porque senão a massa do pão, ela fica muito pesada. E aí, nós vamos fazer o seguinte, solvar bastante, tá? Essa receita que eu passei para vocês, de 1,5 copo de água e 1 de óleo, ela vai aproximadamente 700 gramas de farinha de trigo, da sua preferência, de preferência a farinha de trigo especial, tá? Não usa comum não, porque não fica um pão bonito, né? E eu vou continuar solvando aqui até a hora de fazer as bolinhas, porque esse pão, essa esfirra também não cresce. É outro detalhe também muito importante, tá bom? Solvei bastante, tá vendo? Desgrudou da mão. A massa, ela fica assim, ó, super macia. Quanto mais você solva, melhor ela fica. Agora, nós vamos fazer as bolinhas, tá? Eu costumo fazer assim, que eu faço essa receita, é a receita da esfirra, que eu peguei. Mas você pode aumentar, aí conforme você for fazendo, você pode aumentar a receita. A esfirra também que eu faço, eu vou fazer ela menorzinha para ficar mais delicadinho, tá? Aí, vocês vão fazendo assim, ó, tá? Põe lá umas 10. Como não precisa crescer a massa, não precisa crescer. A esfirra, ela não vai precisar crescer. Você faz a massa, já enrola, já coloca o ovo, né? Pincela o ovo e em seguida você já põe assar no forno quente. Já pus o meu forno para esquentar. Vou aumentar um pouquinho, que tá? Senão vai dar uma micro esfirra de festa. Aí você vai fazendo as fileirinhas e vai enrolando. Tá bom? Desidratou. Olha para vocês verem como é que fica, tá vendo? Escorrendo, ó. Ela fica assim. Agora, nós vamos fazer as esfirras. Como é que eu faço a esfirra? Eu pego a bolinha que eu tinha feito, abro ela e vou rechear com a carne. E você vê que mesmo a carne desidratando, ela fica molhadinha. E aí, nós vamos colocar já nas formas, tá? E vamos lá. Agora, nós vamos encher essa assadeira das esfirrinhas e na hora de pincelar, a gente torna a mostrar pra vocês, tá bom?
Agora, esse ovo, ele foi passado na peneira, quer dizer, ele não foi passado, ele foi colocado na peneirinha. Eu tirei a clara, tá bom? E passei na peneirinha sem aquela película, porque senão fica cheirando o ovo, tá bom? Você vai pegar um pincel e vai pincelar a esfirra assim que você terminar de fazer elas. E aí, você vai colocar num forno quentinho a 180 graus. Eu coloco o meu elétrico, eu ponho só a parte inferior para esquentar, tá bom? Assim que tiver tudo prontinho, eu mostro para vocês como é que ficou a nossa esfirra síria. Olha como que ficou a esfirra. Ela acabou de sair do forno, quer dizer, faz uns minutinhos que eu tô pegando a forma, né? Senão já tava queimando. Ela fica douradinha assim por causa do ovo e a maciez dessa esfirra. Você não acredita. Olha isso para vocês verem tanto que isso está gostoso. A massa, ela é fininha. Ela não fica aquela massa pesada que a gente morde, às vezes tem até embucha de tão pesada que fica. Ela fica muito levinha. Vocês vão fazer e vocês vão aprovar, ok? Deixa um joinha aí para nós se você gostou da receita. Tchau, turma!